Prezado Satya Nadella, CEO da Microsoft, não mande para o lixo milhões de computadores. A decisão da Microsoft de encerrar o suporte para o Windows 10 pode causar o maior descarte de computadores da história e tornar impossíveis as metas de sustentabilidade da empresa. A nova visão sobre o hardware requerido para rodar o Windows 11 pode resultar em 40% dos PCs deixando de funcionar. A decisão da Microsoft de parar de suportar os milhões de computadores ainda funcionais que rodamos em nossos hospitais, empresas e lares é um mau negócio para os consumidores que esperam que os seus dispositivos caros durem por bastante tempo. Todo software chega a um ponto onde ele não pode ser mais suportado, mas quando as consequências para o nosso ambiente são tão grandes, nós não devemos aceitar. Essa aqui foi uma tradução livre aí da petição criada pelo PIRG, o Public Interest Research Groups, que é uma instituição sem fins lucrativos dos Estados Unidos, do Canadá e da América do Norte, que visa proteger os direitos dos consumidores. Na minha modesta opinião, apesar da boa intenção, ao mesmo tempo eles estão atacando o problema errado, algo que em mais ou menos tempo vai voltar a dar problema de novo. Você aí é a favor do suporte estendido do Windows 10 para além do que a Microsoft tinha prometido? Você ainda utiliza o Windows 10? Qual poderia ser uma solução mais robusta para evitar o descarte de tantos computadores? Eu entendo sinceramente as motivações de querer que o Windows 10 continue a ser suportado por mais tempo. Isso tem tudo a ver com aquele movimento Right to Repair que o PIRG também promove. O Right to Repair é aquele direito de consertar as coisas, né? Ganhou bastante força nos últimos tempos, escancarando aí técnicas de obsolescência programada em produtos de todo tipo, especialmente em eletrônicos, tentando criar responsabilidade de fornecimento de informações e peças de reposição para reparos de dispositivos por parte dos fabricantes. Uma causa nobre e justa. Se me perguntar se eu sou a favor da extensão do suporte do Windows 10, eu vou dizer que sim. Eu não consigo ver um ponto negativo para o consumidor em relação a isso, desde que a Microsoft consiga, claro, manter a segurança do sistema. Porém, há de se atentar que a própria Microsoft, e bancando aqui o advogado do diabo um pouquinho, anunciou o plano de aposentadoria do Windows 10 para outubro de 2025, ainda em 2021, basicamente 4 anos antes do encerramento derradeiro do suporte. O que pode até não parecer tanto assim à primeira vista, mas considerando que o Windows 10 foi lançado em 2015, isso dá 10 anos de suporte para o sistema durante o seu life cycle, que é mais ou menos o que cada versão do Windows costuma ter, fazendo com que o anúncio do encerramento do suporte ocorra quase que ainda na metade da vida do Windows 10, se parar para pensar, né? Claro que o problema não é o encerramento do Windows 10 em si, o próprio texto da petição do PIRG evidencia isso. O problema é que para muitos desses computadores não tem como fazer o upgrade para o Windows 11 ou para qualquer outra versão que venha depois por questões de requisitos de hardware. E é aqui que eu acho que o pessoal que fez a petição está viajando um pouco e atacando o problema errado, ainda que as consequências do que eles afirmam que vai acontecer, com milhões de computadores sucateados e tal, seja até plausível. Pedir suporte estendido para o Windows 10 é um plano viável? Mais ou menos, considerando que a Microsoft vai acatar alguma coisa desse tipo, que eu duvido um pouco, mas mesmo assim. Outro caminho possível seria uma petição onde a PIRG pedisse para a Microsoft tratar o Windows 11 e o que viesse depois de uma forma diferente, permitindo o upgrade dessas máquinas antigas. Isso aparentemente ninguém pensou. Não, ele tem toda a razão. Nem isso é algo tão plausível quanto atacar o real problema. E qual seria esse problema exatamente? Bom, digamos que a Microsoft atenda esse pedido e adicione mais, 2, 3 anos de suporte a updates de segurança. Não estou nem falando de features. Em 2027 ou 2028, a gente esbarraria basicamente no mesmo problema. Não? Adiar o problema é diferente de resolver o problema. Outra questão é que o Windows 11, se comparado com o Windows 10, é uma máquina de dados para a Microsoft, tanto quanto o Android é para o Google. É uma plataforma de IA para vender serviços e tudo mais. Enquanto que para o usuário doméstico, consumidor desses serviços, esse problema é relativamente pequeno, dependendo de como cada um encara essas coisas relacionadas à privacidade, tralalá, claro, para locais onde os PCs são meramente utilizados num aspecto mais operacional, de fato, como hospitais e empresas, como a petição infere, o Windows 11 é uma tralha, entre aspas, desnecessária, porque no fundo não é o Windows que as empresas de hospitais estão utilizando, é o software que roda nele. Dessa forma, o real problema não é a Microsoft encerrar o suporte ao Windows 10 em 2025 ou o Windows 11 ser carregado de coisas questionavelmente úteis.
Oi, eu sou a Cortana e estou aqui para ajudar. Aham, Cláudia, senta lá. O problema é que as pessoas deixaram as suas empresas e hospitais, para me manter no exemplo da PIG, na dependência de um software que você não tem o menor controle sobre. Pensando em sustentabilidade de verdade, sabe que outra possibilidade existiria para esses milhões de computadores não virarem sucata? Pois é, quem acompanha o canal há mais tempo já me viu salvar vários computadores fracos e antigos utilizando Linux. É uma solução mais do que óbvia para boa parte desses problemas, ainda que, admitidamente, não para todos, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Quando você faz uma petição desse tipo aí para a Microsoft, você só reforça o poder que a empresa exerce sobre o seu trabalho e sobre o trabalho de milhões de outras pessoas, o que por si só é uma constatação do óbvio. Mas e se em paralelo fosse iniciada uma campanha, mesmo que de longo prazo, para fazer com que softwares utilizados em empresas e hospitais, de novo só para me manter no exemplo, mas sinta-se à vontade para extrapolar para outros campos, fossem independentes das vontades da Microsoft, sendo compatíveis com o sistema que você tem controle? Qual é o sistema? É o Linux, esse mesmo. Algo que possa gerar soluções específicas e de menor custo para cada um desses mercados, que permita modificação e suporte independente futuro, algo que vá funcionar indefinidamente, que só vai deixar de dar suporte para certos hardwares quando eles ficarem legitimamente, completamente obsoletos do ponto de vista técnico e não por conta de uma mudança de gerações do sistema operacional que foi planejada visando o mercado e não sustentabilidade necessariamente. Para você ter uma ideia, foi só em 2022 que o kernel Linux perdeu suporte para processadores i486 lançados no início da década de 90. É um suporte incomparável de tempo, né? Existem diversas distribuições Linux atualmente que funcionariam bem na maior parte desses computadores que correm o risco de virar lixo eletrônico com o fim do Windows 10. Em muitos casos, basta as pessoas quererem usar, porém, em outros pode existir alguma limitação de software. Nesses casos, a postura ideal é remediar da forma que for possível. Você não vai deixar algum sistema de hospital sem funcionar porque o software necessário não roda no Linux. Óbvio, você vai fazer o que for preciso para manter ele funcionando, nem que isso signifique comprar computadores novos e instalar o Windows 11 ou continuar rodando o Windows 10 mesmo sem suporte. Porém, esse problema que o Pirg se manifestou contra é cíclico. Daqui a pouco o Windows 11 é que vai ficar sem suporte, depois o Windows 12 ou sei lá, e assim por diante. Quando é que é o momento de tomar alguma ação que garanta sustentabilidade de verdade no longo prazo? Nada como open source nessa causa. Tudo bem você gostar ou algumas pessoas preferirem o Windows 10, particularmente eu gosto do Windows 10 também, inclusive é a versão que eu rodo em Dual Boot com Linux num PC Gamer que eu tenho aqui em casa. O Windows 11 tem uma interface mais bonita e tal, eu uso em algumas VMs, mas o Windows 10 é simples e funciona. E aparentemente o mundo também pensa mais ou menos assim. Basta você ver o gráfico aqui do Stat Counter de Market Share para ver que as versões do Windows elas meio que não competem direito entre si. Se você comparar o Windows 10 e o 11, vai perceber que não importa as maravilhas que a Microsoft tenha trazido para ele através desse lançamento, nada parece justificar um upgrade massa para muita gente. A gente chegou a falar sobre essa petição há algumas semanas na newsletter do GeoLinux. Você pode acessar aí geolinux.com.br/newsletter e cadastrar o seu e-mail. Uma vez por semana, na sexta-feira, a gente envia o suco do mundo tech resumido aí para você, ideal para quem não tem muito tempo para caçar notícias. E no nosso fórum, vocês comentaram a respeito desse assunto também. Inclusive, alguns comentários me chamaram a atenção, como esse aqui do Melk. Ele disse assim: algumas pessoas vão pegar esses computadores que supostamente não rodam Windows 11 e vão levá-las para algum técnico que vai dar um jeito de botar o Windows 11. Outras pessoas vão continuar no Windows 10 mesmo, sem as atualizações de segurança. Ele diz que mora com um rapaz que até um mês atrás ainda utilizava o Windows 7. Um excelente comentário aí do Melco, obrigado por fazer parte do fórum da comunidade do GeoLinux e que retrata uma verdade que a gente que gosta de tech custa aceitar e entender. Existem muitas pessoas que não têm a noção dos riscos de se utilizar um sistema operacional defasado e sem suporte, ou que não se importam com o que está rodando no computador desde que ele continue funcionando para a atividade que a pessoa está querendo realizar. Conscientizar as pessoas sobre isso e sobre as possibilidades que existem com Linux e com software open source é importante para que a gente tenha uma tecnologia mais sustentável e segura no futuro. Um futuro onde a Microsoft possa sim continuar como uma grande provedora de software e tomar extremamente lucrativa,
mas que não seja a única alternativa viável para as pessoas. Felizmente as coisas têm mudado muito, especialmente na última década em relação à percepção das pessoas sobre a utilização de software. A gente tenta fazer a nossa parte por aqui divulgando tecnologias de todos os tipos. E você que compartilha o nosso conteúdo também colabora com essa causa. Por isso saiba que, ainda que o caminho seja longo, a gente está indo na direção de algo significativo. Quer ver um exemplo de como o Linux pode salvar esses computadores órfãos do Windows 10? Dá uma conferida nesse vídeo aqui do lado. Eu te mostrei isso na prática aqui e a gente se vê na próxima. Valeu e falou!